Terceiro ponto, complicado, né? Mas eu vou falar. Falo ou não? Eu falo com amor, irmãos, que eu amo essa igreja. Eu amo tudo que essa igreja faz. Eu amo as instituições dessa igreja. Mas a gente tem que falar algumas coisas, às vezes, que dói um pouquinho, né? E que nos fazem refletir. E esse assunto aqui não tem que ver só, lógico, com a igreja, né? Tem que ver também com aquilo que a gente consome, aquilo que a gente busca, né? Deixa eu contar um pouquinho da minha experiência também. Quando eu me converti, nos anos 90, eu era fã de uma banda aqui de Brasília. Qual? Legião, vocês conhecem? Legião Urbana. Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, U2. Eu gostava dessas coisas aí. Foi difícil abandonar isso, confesso. Tanto quanto foi difícil deixar o cinema também. Foram minhas lutas de jovem. Mas Deus me ajudou. E um dia eu estava voltando das minhas aulas, já era batizado, mas acho que não me ensinaram direitinho sobre esse assunto de música. Eu ainda ouvia FM do mundo aí, né, e tal. Um dia eu voltava de uma prova difícil na faculdade, eu queria mais chegar em casa, na minha república, lá deitar na cama e relaxar. E meu conceito de relaxar era ligar o rádio e deitar. E naquela tarde eu liguei o rádio, numa FM qualquer aí, e comecei a ouvir aquilo. E sabem, Deus, eu tenho certeza que foi a voz de Deus, Ele falou assim para mim, presta atenção, olha o que a Débora falou sobre os adolescentes, né? É você não agir assim, ó, não pode, isso não é do diabo e tal. Deus não fez assim comigo. Jovenzinho lá, ele falou assim, ouve, presta atenção nisso aí. Presta atenção nessa letra dessa música. No que esse locutor está falando. Você acha que combina isso com um cristão? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E de repente o Espírito Santo me falando, presta atenção. Olha ali. Nossa, não combina não. Não combina, porque a Bíblia fala de pureza, de santidade, de inteiramente pura. E aquelas músicas não eram nem um pouco puras. Pouco tempo depois, olha como Deus é maravilhoso, irmãos, Ele vai nos convencendo mansamente, misericordiosamente. Pouco tempo depois, eu me deparei com esse texto numa reunião de pequeno grupo, estudando Mensagem aos Jovens. Que livro fantástico. Ellen White conta que ela viu isso aqui, anjos estão observando uma casa distante. Jovens se reúnem ali, a som de música vocal e instrumental. Cristãos estão reunidos ali, mas o que eles ouvem? Uma canção, uma música leviana, própria para o salão de dança, daquelas que eu ouvia. Veja, os puros anjos recolhem a luz para si, e as trevas envolvem os que estão naquela casa. Os anjos se afastam da cena, estão tristes. Isso mexeu comigo. E eu entendi, não posso mais ouvir essas músicas. Se deixam os anjos de Deus tristes, eu não quero entristecê-los. Eu não quero estar à mercê de outros anjos que se aproximam quando os de Deus, por nossa escolha, se afastam. E aí eu decidi destruir minhas fitas cassete, lembra daquilo? Fita cassete? CD era muito caro na época, eu não tinha dinheiro. Eu destruí minhas fitas cassete e disse a Deus, eu não quero mais ouvir essas coisas. Eu que era fã de Legião Urbana, passei a ser fã de Arautos do Rei. Passei a ser fã das músicas da igreja. E isso fez um bem para a minha vida tremendo, né? Agora, eu recomendo a vocês esse livro da Casa Publicadora Brasileira, Novo Ritmo, que conta o testemunho de um rapaz, Ivor Myers, que era cantor, músico de uma banda famosa de hip hop lá nos Estados Unidos. E nesse livro ele conta a experiência de conversão e como Deus lhe mostrou que o tipo de música que hoje é a mais preferida, talvez, altamente ritmada e essas coisas, não são as músicas mais convenientes para um cristão. Alguém lá de fora, dizendo para quem está dentro, que é preciso tomar cuidado com esse tipo de música. Lê esse livro, dê para o seu filho, e eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, um voto tomado pela divisão sul-americana, em 2005, dizia assim, deve haver um cuidado especial para não utilizar músicas que apenas agradem os sentidos, tenham ligação com o carismatismo ou tenham predominância de ritmo. Se a igreja, estudando o assunto, entendeu que é melhor assim, é melhor assim. Eu creio nisso. Eu creio que Deus dirige a sua igreja. Então esse voto foi tomado em 2005, faz tempo já. É só a gente seguir, né? Outra coisa. Ellen White, no livro Música, que eu também recomendo a vocês. Música, sua influência na vida do cristão. Página 26 diz, o bom cântico é como a música dos pássaros, suave
e melodioso. Qual é o bom cântico? Suave e melodioso. Cantarei com o espírito, diz Paulo, mas também cantarei com a mente, ou seja, a emoção é genuína, nós somos seres emocionais, mas a razão deve preponderar, deve dirigir as emoções, porque ele diz, eu vou cantar com as minhas emoções, com o espírito, mas também vou cantar com a minha mente. Então sempre a sua mente, a sua razão deve estar no domínio da situação. Nunca permitir que o sentimento se sobreponha e aí você perde o controle. Mas o hiperestímulo tem sido investigado por pessoas que não são nem adventistas, né? A hiperestimulação, que é justamente dificultar o pensamento racional e, inclusive, viciar. Quer ver? Lá na Adventista, página 407. Satanás sabe que órgãos excitar, ou hiperestimular, para animar, monopolizar e atrair a mente de modo que Cristo não seja desejado. Programas, eu volto àquilo que a Débora mencionou aqui, programas, músicas, situações que hiperestimulam nossos sentimentos, acabam trazendo problemas para nós. Os desejos espirituais do coração ficam por esperar. Outro texto. Se trabalharmos para criar excitação ou hiperestímulo, né, teremos tudo que queremos, e mais do que possivelmente podemos saber como manejar. Olha o perigo. É como uma bomba atômica, você libera energia, não tem mais como segurar. Se nós como igreja ficarmos criando hiperestímulo, excitação emocional, nós vamos conseguir o que estamos querendo, mas a gente não vai conseguir mais controlar esse negócio. Vai fugir do controle. Devemos não considerar nossa obra criar excitação. Unicamente o Espírito de Deus pode criar um entusiasmo são. Olha que lindo, irmãos. Deus não quer que a gente se prive de emoções sadias, não é isso, de ter um culto alegre, de ter um louvor alegre, mas é o Espírito Santo que deve guiar esse processo, para que as coisas não fujam do controle. Deu para entender? E como é que isso acontece? Assim como tem que acontecer com o pregador, por exemplo, os músicos têm que ser consagrados a Deus. Os que cantam, os que tocam, têm que ser consagrados a Deus, e saber muito bem o que estão fazendo. Assim como o pregador se prepara para apresentar uma palestra e um sermão, os nossos músicos têm que se preparar para fazer o que fazem também. Não seguir as tendências, porque elas são perigosas, né? Como parte do culto, o canto é um ato de adoração, tanto quanto a oração. Viu só? Na igreja, louvar é elogiar Deus, exaltar Deus, porque se exaltar só o ser humano, a gente já sabe que a gente não presta, que a gente não serve, né? Não temos como nos salvar. Então vamos exaltar aquele que pode nos salvar, que nos salva efetivamente, para que a gente saia daqui feliz, porque nós exaltamos as virtudes do Deus que nos salva. Louvor é isso. Não é o cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, a pronúncia correta e a expressão vocal distinta. Que o louvor a Deus seja entoado em tons claros e suaves, sem estridências que ofendam o ouvido. E mais uma, a música, quando bem utilizada, é uma grande bênção, mas, quando mal usada, uma terrível maldição. Pedras clamando. É preciso ouvir as pedras? Às vezes é, né? A mente e o cérebro, segredos dos sentidos, publicado na revista Scientific American, edição especial número 12, página 53, uma revista de ciência científica. Norman Weinberger diz que o ritmo repetitivo sincopado e marcado aumenta os níveis de neurotransmissores como a noradrenalina, serotonina e a dopamina, e de adrenalina também, no sistema nervoso central, gerando prazer. A música com esse tipo de ritmo ativa alguns dos mesmos sistemas de recompensa estimulados por comida, sexo e drogas. Música vicia. Esse tipo de música vicia, em que o ritmo, né, é o elemento mais acentuado. Por isso que é tão difícil para a gente que gostava de música desse tipo, de rock e derivados e assemelhados, deixar disso. Porque a dopamina é uma droga natural que Deus nos deu, só que se você colocar coisas indevidas para produzir dopamina, você vicia naquelas coisas. No sexo é a mesma coisa, né? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse tema também. Se a gente coloca atenção e nossos hábitos em coisas que são ruins, a gente vicia nessas coisas.
Mas se a gente colocar em coisas saudáveis, que Deus aprova, a gente vicia nessas coisas. É simples assim. O livre-arbítrio está em escolher aquilo que vai nos dar prazer. A escravidão está naquilo que nos dá prazer. A dopamina, ela escraviza, para o bem ou para o mal. E esse tipo de música, claro que é para o mal, né? Esse aí é um pastor da Assembleia de Deus. Olha o que ele escreveu. Pentecostal. Muitos cristãos do nosso tempo têm usado o adjetivo gospel para santificar atitudes, posturas, comportamentos, condutas e eventos que outrora, antes, estavam relacionados a pessoas que não conhecem o Evangelho. Parte-se da premissa de que o crente tem liberdade para fazer o que quiser, se divertir do jeito que bem entender, mesmo que imite o mundo. E ninguém tem nada a ver com isso. Os líderes e membros das igrejas gospelizadas se conformaram com o mundo. Seus cantores se inspiram em astros mundanos, como declarou há algum tempo o integrante de uma famosa banda gospel. A gente ouve Bob Marley, mas só para se informar. A tônica das mensagens evangelísticas pregadas nessas igrejas é: venha como está e fique como quiser. Ciro Sanches Zibordi, pastor da Assembleia de Deus. Você sabia que Deus não aceita você como você é? Heresia, não. Deus recebe você como você está, para transformar você no que Ele quer, porque é o melhor para você. Agora, aceitar você como você é, para manter você do jeito que você é, você vai ser triste, mais triste do que no mundo. Um pé lá, um pé cá, né? Então Deus não aceita, Deus não pode aceitar o pecado, mas Ele recebe o pecador para transformá-lo num filho de Deus. É isso, simples assim. Sara Shiva. Eu gosto dessa moça. Ela fala umas coisas interessantes. Ela é pastora, não sei se é pentecostal, não sei nem qual é a igreja dela. Ela é filha de Pepeu Gomes e Baby Consuelo, 2 cantores famosíssimos no Brasil, né? Pensa o que Deus fez na vida dessa moça, né? Ela também era cantora, ela conta isso, ela tinha uma vida totalmente desregrada, mundana. E ela teve um encontro com Deus. Ore por ela. Teve um encontro com Deus. E nessa entrevista ela fala alguma coisa sobre música. Ela entende do assunto, convenhamos. Durante 5 ou 6 anos eu trabalhei no mundo, no secular, na música do mundo, e ao mesmo tempo eu era cristã. E era insuportável aquilo ali. Eu comecei a ver que a música não foi criada para dar prazer ao ser humano, que a música ela vem ou do céu ou do inferno. Não tem como negociar a adoração. Ou a sua boca canta um louvor a Deus, ou vai cantar um hino do inferno. Muitos não entendem, falam, ah, não, mas é só música, é só música. Eu falo, não, você é um templo. Dentro de você, na sua mente, tem um playlist. E se você tem músicas que ficam tocando e que não celebram a Deus, dentro de você tem um altar. E dentro de você estão tocando músicas que não invocam o Senhor. E é por esse motivo que muitos crentes não rompem, não mudam de vida, porque não removem a adoração contrária. E Deus tem me levado a pregar isso em muitas nações, a falar sobre santificação, sobre a importância de você ser alguém que vive para Deus, que entende que você é o templo do Espírito Santo e não permitir adoração contrária dentro de si. Queridos, a cultura verdadeira está no céu, ela é eterna. Nós não podemos negociar esse assunto, não dá para relativizar a adoração. Amém. Que pedrada, né? Não é verdade? Que pedrada na gente. Não dá para relativizar a adoração. A cultura verdadeira vem do céu. Não vamos beber da cultura que nos rodeia, ou dos elementos ruins, antibíblicos da cultura que nos rodeia. Outro testemunho interessante, eu encontrei desse rapaz, Nando Moura. Com 7 anos começou a estudar música. Guitarrista, roqueiro. E tem um canal na internet. E nesse vídeo ele fala, estudou música na Universidade de Roterdã, na Holanda. Entende do que fala, né? Ok. Nesse vídeo ele fala alguma coisa sobre música. Eu quero que você atente para as palavras dele e depois para a música que ele escolheu para dizer, essa toca o coração, essa é de Deus. Eu nunca tive coragem de compor uma música gospel, porque nunca me achei digno de fazer esse tipo de coisa.
E as músicas, né, gospel de hoje em dia são uma vergonha. São uma vergonha. Uma música realmente feita para Deus, quando ela é composta para Deus, quando você fecha os olhos e descansa e ouve essa música, você sente aquele que te fortalece, a presença de Cristo, de Jesus ao seu lado. Então, uma música gospel de verdade faz com que você esteja perto de Cristo. E é uma vergonha isso que eles estão fazendo hoje em dia com as músicas, né? Transformando em um show business sem parar. Porque eu tenho certeza que ao término, né, deste vídeo aqui, daquilo que você vai ouvir agora, você vai se sentir renovado. Feche os olhos, preste muita atenção e abra o seu coração. Ao término deste vídeo aqui, você vai ser uma nova pessoa. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar. Eu tive vontade de chorar. E estou tendo de novo. Quando eu assisti esse vídeo. Até porque essa música é do meu tempo de conversão. Então ela mexe comigo. Né? É do seu também, né, pastor? Mesmo tempo. Mas não só por isso, talvez você possa pensar, mas ele tem uma ligação emocional com essa música, então, não. O que me chamou a atenção foi que mesmo pessoas lá de fora, que a gente chama assim de fora, né? Elas percebem o tipo de música que toca o coração e aproxima de Deus. E a gente tem permitido, às vezes, que certas influências que gente como ele denunciam, entre em nossos arraiais e nos afastem de Deus. Eu disse que ia ser duro falar algumas coisas. E não está sendo fácil. Mas tenho que falar. É o tipo de música que toca o coração. É o tipo de música que aproxima de Deus, porque ela tem uma estrutura, ela tem uma forma de ser feita, né? E não imita padrões que distanciam as pessoas de Deus. Não é para ler isso aqui, mas eu descobri algumas citações terríveis. Sabe onde? Na Bíblia Satânica. Bíblia Satânica, escrita por Anton LaVey, em 1969. Esse cara fundou a Igreja Satânica, só para você ter uma ideia. Ele escreveu: muitas igrejas, com algumas das maiores congregações, têm a mais sensual e animada música, também satanicamente inspirada. Afinal de contas, o diabo sempre teve as melhores melodias. Isso me deixa arrepiado, porque o diabo sabe. Ele era um músico, né? Sabe muito bem como afastar de Deus dentro da igreja de Deus. Né? E eu quero encerrar aqui com um tópico, mais como advertência para aqueles que são mente aberta e pensam assim: não, nós podemos usar a nossa cultura que nos rodeia, né? De forma indiscriminada para pregar evangelho como gancho evangelístico. Eu não concordo com isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: o mundo jaz no maligno. A cultura circundante piora cada vez mais. E não sou eu que estou dizendo isso também. Um autor muito interessante, psiquiatra, inglês, escreveu livros como Nossa Cultura, ou o que restou dela, e qualquer coisa serve. Perdoem as capas, mas é para expressar realmente a degradação moral que ele, como uma pessoa que não é religiosa, está percebendo. Theodore Dalrymple. A cultura está em decadência, franca decadência. Aí alguns falam assim, entre nós mesmos: mas Jesus, Paulo, quando esteve no Areópago, em Atenas, ele citou autores gregos. Então Paulo lia poesia grega. Tem um poema lá que era destinado a homenagem a Zeus. Paulo tirou uma frase só, para aplicar a Deus, o Criador do universo. Nele nos movemos e nele existimos. Era um poema grego. Paulo usa como ponte para trazê-los para Deus. Quando ele vê aquele altar vazio e diz: esse é o Deus desconhecido, é sobre ele que eu prego. Paulo não se demorou na cultura grega, você percebe? Paulo não ficou ali discursando sobre a cultura, sobre a religião grega. Não, ele usou elementos brevemente para atrair atenção e depois falou de quem? Cristo.
Jesus. Alguns dizem, mas Jesus usou uma parábola, numa parábola uma história pagã do inferno eterno, mas ele não se demorou nisso. A intenção era abrir a mente deles para uma realidade além daquela da parábola, e deixou bem claro, é uma parábola, com elementos míticos ali, que não tem nada a ver com a história real. Outros mencionam Deus pregando para Nabucodonosor usando uma estátua, que era um elemento pagão, para que o rei entendesse. Mas o assunto foi a estátua? E é muito além daquilo. Então, amigos, outros falam assim, vale qualquer música, porque mesmo no nosso inário tem músicas seculares. Já viram ali no nosso inário? Música tradicional irlandesa. Música tradicional, tem uma melodia de Beethoven, não tem? Aí tem gente que fala assim, então se o inário tem música secular, podemos usar rock. Nada a ver. No século XVIII, a música secular era muito próxima da música sacra. A decadência não era tão grande assim. No século XIX, XVIII, XIX, músicas tradicionais eram muito próximas da música sacra. Agora você transpor isso para o nosso tempo e dizer, vamos então usar o funk carioca. Não é? Ou não vai chegar a esse ponto, talvez? Se continuar assim, vai. Não podemos usar tudo da cultura de forma inadvertida. Tem gente dizendo, pode assistir 50 Tons de Cinza, pode assistir Game of Thrones, para ver se tira dali alguma coisa de cristão. O que é isso? Até você achar aquela pérolazinha eventual, a tua mente já se poluiu totalmente com conteúdos podres. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Ai dos que chamam o bem de mal, e ao mal de bem, que faz das trevas luz, e da luz trevas. O mundo está com seus valores invertidos.